Às vezes, parece que algo em nós está cansado de lutar. Não um cansaço físico, desses que um sono profundo resolve, mas um cansaço da alma, como se houvesse uma força invisível nos segurando em ciclos que não conseguimos quebrar. Talvez você conheça essa sensação de tentar mudar, mas voltar sempre para o mesmo lugar, de buscar uma nova vida, mas sentir que existe uma trava interna, que não cede com esforço. É como caminhar com os pés no chão e o coração preso no passado. E o mais sutil, o mais desafiador, é que muitas dessas amarras foram colocadas quando ainda éramos pequenos. Antes que soubéssemos escolher, já estávamos absorvendo medos, crenças, silêncios e dores. Crenças que hoje agem em silêncio, comandando decisões, sabotando sonhos, mantendo feridas abertas. Crenças que se tornaram como um cenário antigo, tão familiar, que nem percebemos mais que está lá, mas ele está. Ele molda o que sentimos, o que atraímos, o que acreditamos ser possível. Talvez em algum momento você tenha se perguntado: será que a vida é mesmo assim? Ou será que existe algo além? Existe sim. Existe um ponto onde ciência e alma se encontram, onde o invisível se torna real, onde a mudança acontece não quando tudo lá fora se transforma, mas quando algo profundo dentro de você começa a despertar. É aí que entra o trabalho de Bruce Lipton. Com a epigenética, ele nos mostra que não somos reféns dos nossos genes. Não somos condenados por heranças genéticas, nem destinados a repetir histórias de dor. A ciência hoje confirma. Nossas crenças, nossos pensamentos, nosso ambiente interior têm o poder de ativar ou silenciar nossos genes. Sim, nosso corpo escuta tudo o que nossa alma sussurra. E se formos além, com Joe Dispenza, acessamos o campo quântico, esse espaço invisível onde todas as possibilidades já existem. Um campo onde a consciência molda a matéria, onde intenção e emoção podem criar, de fato, uma nova realidade. Hoje, neste vídeo, vamos juntos abrir essa porta. Vamos entender como reprogramar as crenças que te limitam, como alinhar sua vibração com o que sua alma realmente deseja e como manifestar, com leveza, presença e consciência, uma realidade diferente, mais verdadeira, mais sua. Mas para isso você precisa estar presente, inteiro, porque essa jornada começa em você e termina também em você. Se esse chamado ecoou no seu coração, deixe um dunk nos comentários. E se quiser que mais pessoas tenham acesso a esse reencontro com o que é sagrado, inscreva-se agora no canal e compartilhe este vídeo. Talvez, para alguém, essa seja a mensagem que faltava para acender uma nova luz. Existe um detalhe quase imperceptível em nossa jornada: a forma como fomos moldados não apenas por nossos pais ou experiências, mas pelo próprio ambiente emocional que nos cercava antes mesmo de entendermos o que era ser alguém. As palavras que ouvimos, os silêncios que sentimos, os olhares que nos atravessaram, tudo isso foi se tornando programação interna, registrando comandos profundos sobre o que somos, o que merecemos, o que podemos alcançar. Bruce Lipton, ao observar células-tronco geneticamente idênticas, percebeu algo que mudou para sempre a compreensão sobre quem somos. Ao colocá-las em ambientes diferentes, as células passaram a se comportar de formas distintas, como músculo, osso ou gordura, apenas por causa do meio em que estavam inseridas. O código genético era o mesmo. O que mudava era o ambiente. E o que isso tem a ver com você? Tudo. Porque você também é feito de células, e assim como elas, responde constantemente ao ambiente que te cerca, e mais ainda, ao ambiente que você carrega dentro de si. Talvez você tenha crescido ouvindo que a vida é difícil, que amor é escasso, que dinheiro corrompe, que é perigoso confiar. Talvez tenha vivido perdas, traições, abandonos, e seu sistema
aprendeu a se proteger. Mas o preço dessa proteção foi alto. Ela limitou sua percepção de possibilidade. Essa é a dor invisível. Não perceber que a realidade que se repete fora é reflexo do que ainda vibra dentro, e não é sua culpa, porque enquanto não reconhecemos essas crenças, continuamos tentando mudar a vida com ações, sem mudar a raiz. É como pintar uma parede mofada sem tratar a umidade. Em pouco tempo, o mofo retorna. O padrão volta. Essa é a armadilha de muitos caminhos de autoconhecimento. Mudar hábitos, mudar comportamentos, mudar metas. Mas sem tocar na crença-mãe que sustenta toda a estrutura antiga. E por isso, nada realmente se sustenta. Mas, agora que você sabe, já começou a mudar. Há algo muito mais vasto do que os olhos conseguem ver. Algo que pulsa por trás da matéria, como uma rede invisível, onde tudo está entrelaçado. É nesse espaço que a ciência se curva diante do mistério da consciência, e é exatamente aí que Joe Dispenza nos conduz. Ele fala de um campo quântico, não como teoria distante, mas como uma realidade acessível, um campo onde todas as possibilidades já existem. Todas. A saúde que você ainda não tem, o amor que ainda não chegou, a paz que você tanto busca. Tudo isso já está lá, em potencial, aguardando um comando sutil da sua vibração. E o que é esse comando? É a união entre consciência, intenção e emoção. Quando você pensa com clareza e sente com verdade, você informa esse campo. É como se dissesse: estou pronto para viver essa realidade. E o campo escuta, mas não basta apenas desejar, é preciso sentir. Sentir como se já fosse real. Seu corpo precisa acreditar antes que o mundo confirme. A neurociência mostra que quando você medita com emoção verdadeira, seu cérebro começa a funcionar como se aquilo já estivesse acontecendo. Sua química interna muda. Seu coração entra em coerência. Suas células recebem outra informação. E nesse momento, o campo responde. Não é mágica, é sintonia. Não é milagre, é alinhamento entre quem você é por dentro e o que você deseja ver fora. Talvez você já tenha tentado manifestar algo e se frustrou. Mas será que você estava inteiro na vibração daquilo? Será que você estava realmente presente? Ou ainda preso a um padrão antigo, com medo, com dúvidas, com pressa? A mente pede rápido, a alma pede verdade. E quando você silencia, quando respira e sente, quando para de correr atrás e começas a habitar o agora, é aí que o colapso da onda acontece. É aí que a realidade se move. Porque, no fundo, a vida não responde ao seu desejo. Ela responde à sua frequência. Às vezes, o que impede a manifestação não é a ausência de fé, mas a presença de pequenas fissuras internas, dúvidas silenciosas, expectativas rígidas, crenças antigas que seguem operando em segundo plano como programas invisíveis que nunca foram atualizados. Um dos erros mais sutis e mais comuns é o apego ao resultado, a ansiedade de ver tudo acontecer do jeito exato que imaginamos. Como se o universo tivesse que obedecer a um roteiro que criamos. E quando não acontece assim, sentimos que estamos sendo ignorados. Mas essa rigidez cria resistência. Ela fecha portas que poderiam se abrir de forma inesperada, porque o campo quântico não responde ao controle. Ele responde à entrega. Outro obstáculo poderoso são as crenças inconscientes formadas entre os 0 e 7 anos de idade. Nessa fase, o cérebro ainda está em estado hipnótico. Tudo o que ouvimos, sentimos e percebemos é absorvido como verdade absoluta. E o mais desafiador, essas verdades continuam atuando por toda a vida, mesmo que já não façam sentido. Talvez você tenha absorvido a ideia de que não é merecedor, de que precisa sofrer para conquistar algo, de que amor demais machuca. E hoje, mesmo sem perceber, você vive dentro dessas histórias, mesmo querendo viver outra. É como tentar voar carregando correntes nos pés. Não importa o quanto você deseje, algo puxa para trás. E há também um erro que parece inofensivo,
mas é devastador. A narrativa interna negativa. Aquela voz que diz: isso não é para mim. É tarde demais. Eu não tenho o que é preciso. Ela se disfarça de realismo, mas, na verdade, é autossabotagem revestida de lógica. E enquanto essa voz não for observada com amor e consciência, ela continuará operando. Por isso, não basta desejar. É preciso limpar. É preciso escutar o que está no fundo. É preciso desfazer o nó para que a energia possa fluir. A transformação verdadeira começa em silêncio, não no esforço, mas na presença, não no querer, mas no ser. E existem práticas simples, mas profundamente eficazes, que ajudam a dissolver as crenças que te aprisionam e a cultivar novas raízes para a realidade que deseja florescer. A primeira delas é a visualização criativa emocionalmente ancorada. Feche os olhos por alguns minutos todos os dias e veja a realidade que deseja como se já estivesse vivendo nela. Sinta a textura daquilo, ouça os sons, respire o cheiro, veja as cores, as expressões, os detalhes. Mas mais importante, sinta a emoção que você teria se isso já fosse sua vida. Não é teatro, é reconexão. Seu cérebro não sabe diferenciar o real do vividamente imaginado. E quando você sente com verdade, sua química interna se alinha com essa nova imagem. É assim que você começa a alterar o seu campo vibracional. Outra prática essencial vem dos ensinamentos de Bruce Lipton: modificar o seu ambiente mental. Observe, o que você consome todos os dias está moldando a sua biologia. As palavras que você ouve, os conteúdos que assiste, as pessoas com quem mais convive, tudo isso é alimento para a sua epigenética. Se deseja uma nova realidade, crie um novo ambiente, um ambiente interno e externo que sustente sua nova vibração. Use afirmações. Coloque lembretes visuais. Cerque-se de estímulos que sustentem o que você deseja manifestar. E há ainda a prática da coerência emocional. Ela acontece quando o coração e mente vibram na mesma frequência. Respire profundamente. Coloque a mão sobre o peito. Evoca sentimentos como compaixão, gratidão, perdão. Essas emoções elevadas reconfiguram seu campo eletromagnético. Criam ressonância, convidam o campo quântico a responder. Por fim, discipline sua mente com pequenos rituais diários, meditações silenciosas ou guiadas. Escrita terapêutica, onde você libera crenças antigas e afirma novas verdades. Revisão dos pensamentos que mais se repetem. E o mais importante, estar presente no agora. Porque é no agora que a mudança se instala. Pequenos gestos diários, pequenos passos internos, mas cada um deles já é manifestação. Então, talvez agora você possa respirar um pouco mais fundo. Porque algo dentro já começou a se mover. Não é só entendimento, é reconhecimento. Você não está preso ao seu passado. Você não está condenado pelos seus genes. Sua vida não é um reflexo imutável do que te aconteceu. Bruce Lipton nos lembrou: quando o ambiente muda, as células mudam. Joe Dispenza nos mostrou: quando a consciência muda, a realidade muda. E você? Você vive nesse espaço sagrado entre o que pensa e o que acontece, entre o que sente e o que manifesta. A realidade começa como um sussurro no coração, depois se transforma em escolha, em vibração, em caminho. Mas é preciso caminhar com fé madura, com paciência vibracional, porque embora o desejo seja agora, a colheita respeita o tempo da semente. E falando em sementes, pense na sua mente como um jardim. Cada crença é uma semente plantada. Algumas foram colocadas lá por outros. Por medo, por ignorância, por dor. Mas hoje você pode escolher. Pode olhar para esse solo e dizer: não quero mais alimentar essa planta. Pode remover as ervas daninhas da escassez, da culpa, da indignidade e pode plantar novas sementes, de amor, de fé, de conexão, regá-las com presença, soltar as raízes do passado e confiar na primavera que virá.
Agora, para encerrar, aqui está um pequeno ritual que você pode fazer, ainda hoje. Sente-se em silêncio, com os olhos fechados. Respire por 5 minutos, suavemente, sem pressa. Traga à mente uma crença limitante que deseja soltar. Visualize-se vivendo livre dessa crença, com emoção e gratidão. Depois, escreva em um papel: já sou. Danke. Esse pequeno ato, esse gesto silencioso, é o começo da sua nova realidade. E se esse vídeo tocou sua alma, se ele acendeu algo que estava adormecido, inscreva-se agora no canal. Compartilhe com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Porque quando a gente muda por dentro, o mundo inteiro muda com a gente. E agora, antes de ir, uma pergunta que pode acompanhar você nos próximos dias. Qual crença invisível você vai deixar de alimentar hoje?